O Flamengo estreia no Intercontinental, um jogaço diante do Cruz Azul do México, e você vem comigo agora trocar uma ideia, ter aquela resenha sobre mais uma empreitada internacional do Mengão. Então já vem, já se inscreve no canal se não é inscrito, já comenta o que achou do jogo, já deixa aquele like para fortalecer e bora trocar uma ideia sobre esse jogaço. Salve, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. Vídeo hoje referente à estreia do Mengão em mais uma competição internacional, nesse novo formato de Mundial, com o nome Intercontinental de Clubes, jogo diante do Cruz Azul do México. Pouco tempo após o Tetra da Libertadores. Isso, para muita gente, seria algo benéfico, porque o time está absolutamente entrosado e vem numa pegada de jogos decisivos, né? Não é mais como acontecia há 10 anos atrás, onde um time ganhava a Libertadores em junho, remoldava seu elenco, muitas vezes perdia uma peça ou outra, até pela exposição que a Libertadores traz, para entrar no Mundial só em dezembro, só nas 2 últimas semanas do ano aí. O que está acontecendo agora, há um bom tempo, é um formato totalmente diferente, onde você joga a Libertadores no final de outubro, e tem o Mundial em dezembro. São poucas semanas, final de outubro, final de novembro, na verdade, e joga o Mundial logo em dezembro. Então não tem o perigo de um desmanche, a não ser que seja aquela oferta irrecusável, tanto para clube quanto para atleta, né? O que não aconteceu com o Flamengo essa temporada. O time do Flamengo já vem com uma base, com uma espinha dorsal há alguns anos, e quando perde alguns jogadores fortes, como perdeu o Gabigol recentemente, como perdeu o Diego Alves recentemente pela idade, enfim, consegue repor a altura. Sem comparações, por mais que não esteja jogando, o Pedro não deixa a desejar em relação ao Gabigol. O Pedro não deixa a desejar em relação ao Gabigol. Mesmo que você fale, o Pedro tá machucado. Tem o Plata, que é um baita de um zagueiro. Então o Flamengo consegue manter o padrão, isso sem contar jogadores que ainda continuam lá de 2019, Arrascaeta, Bruno Henrique, mesmo que não em jogo. O Rodrigo Caio está lá hoje fazendo outra função, né? Mas o clube continua naquela mesma pegada de vitória e vem ganhando, vem chegando em final, vem ganhando Libertadores. Quando não chega em Libertadores, chega em Copa do Brasil, Brasileiro, enfim. Então o Flamengo tem essa espinha dorsal muito bem definida, pelo menos uns 8, 7 anos, né? Falando diretamente, propriamente dito, do jogo em si, o Fla ele começou sufocando a equipe mexicana, marcando a saída do Cruz Azul, não deixando o Cruz Azul sair tocando e ganhando o campo. O Flamengo ele sufoca a equipe mexicana, fazendo assim com que o Cruz Azul não tenha facilidade para jogar, facilidade para oferecer perigo no início do jogo. Então, o que salvava a equipe mexicana era chutão para frente, e quando tentava sair jogando, passava muito aperto. Um aperto até que desnecessário, se você pudesse estar jogando no lançamento. E isso isso já deu resultado logo no começo do jogo. Então, 5 minutos o Flamengo tem a primeira chegada numa bola cruzada, vide essa pressão que foi feita logo no começo do jogo. Pouco tempo depois o Cruz Azul ele busca sair dessa pressão, ele busca um pouco mais ofensividade ali, e para
para poder sair daquele perigo, daquela coisa que não traria benefício nenhum e cansaria o time mexicano. Mas não deu muito resultado, tanto que aos 14 minutos o Flamengo ele consegue mais uma boa jogada ali com o Arrascaeta devido a um erro da equipe mexicana e consegue abrir o placar. Então, logo ali com 14 minutos, o Flamengo tem a chance e sai na frente, né? Fazendo valer essa pressão feita logo desde os primeiros minutos ali. Pós o gol, o que acontece? O Flamengo dá aquela retraída, quem vai para cima é o Cruz Azul, porque precisava do resultado, estava perdendo, enfim. E isso gera uma oportunidade no erro de saída de bola do Flamengo. Então o que o Cruz Azul fez? Se espelhou, vamos dizer assim, na marcação que o Flamengo estava fazendo, e foi fazer lá na frente e conseguiu, numa roubada de bola, ter sua primeira oportunidade clara, mas o chute saiu muito fraco, sem muito perigo pro Rossi, né? Pós essa diferença ali, até os 30 minutos, dos 20 aos 30 minutos, 10 minutos, 9 minutos, de muita igualdade de ambos os lados. Então tava os dois dando aquela estocada. O Cruz Azul chegava, o Flamengo chegava, o Cruz Azul mostrava perigo, o Flamengo mostrava perigo, só que o Flamengo estava mais tranquilo porque tinha a vantagem no placar, não é? O Flamengo tinha essa vantagem no placar. E com essa tranquilidade e vantagem, aos 36, tem uma boa oportunidade aérea a equipe brasileira, porém a cabeçada sai para fora, sem que essa vantagem seja aumentada ainda no primeiro tempo. O que acontece no fim do primeiro tempo, ali 43, 44 minutos, é o empate do Cruz Azul. O Cruz Azul empata, chega um empate, com o Sanches pegando a sobra e finalizando, empatando a partida, deixando tudo em igualdade e indo para o intervalo mais tranquilo, apesar da pressão que sofreu, apesar do time do Flamengo ser melhor, o Cruz Azul ele conseguiu igualar na vontade e empata no finzinho do primeiro tempo. Antes da gente voltar para o segundo tempo, eu vou pedir para você deixar o like, comentar sobre o jogo, o que achou do desempenho rubro-negro nesse primeiro jogo da Copa Intercontinental. Se não é inscrito, se inscreve, manda para todo mundo, para todo flamenguista que você conhece. São todos muito bem-vindos. Quanto mais torcedor chegar, melhor fica a resenha. Correto? Então estão todos mais convidados a curtir, se inscrever e comentar o que acharam da partida. A gente volta pro segundo tempo com ambas as equipes tendo oportunidades ofensivas, já que o jogo terminou, o primeiro tempo termina em igualdade, termina em empate, o Flamengo vai para cima. Só que o Cruz Azul também tem as suas oportunidades ofensivas, então o jogo começa ali, os primeiros 5 minutos são de igualdade, até os 50 minutos ali, até que 10 minutos depois, ali por via dos 60, o Flamengo volta a ser superior. Então o Flamengo toma conta do jogo, tem mais a posse de bola, dá aquela estocada mais forte ali, né? Incluindo uma bola na trave aos 63 minutos. Então essa pressão que o Flamengo fez após aquela igualdade inicial do segundo tempo já deu resultado logo ali nos primeiros 15, 18, quase 20 minutos de jogo. Aos 71 minutos o Flamengo vira. O Flamengo volta a vantagem no placar num chute cruzado do Arrascaeta, que está iluminadíssimo, fazendo ali 2-1, e o Arrascaeta chamando essa responsabilidade de líder técnico, de líder do elenco,
e aproveitando a boa fase que tá, porque tudo, a bola bate na Arrascaeta e entra. De onde ele chuta é gol, ele tá com uma assertividade muito grande nessa temporada. Essa temporada é uma das melhores do Arrascaeta, assim, se não a melhor da vida dele, desde os tempos de Cruzeiro, que é quando eu comecei a acompanhar a carreira dele. Então, desde os tempos de Cruzeiro, essa temporada tá tão boa, quanto para não dizer melhor, que a temporada de 2019, que o Flamengo ganhou tudo, enfim, foi aquele ano espetacular que todo mundo lembra. Rubro-negro ou não, né? Rubro-negro ou não, todo mundo lembra. Perto dos 40 do segundo tempo, já a parte final, o Flamengo tem uma oportunidade de fazer o terceiro gol e dar uma maior relaxada no jogo, mas o goleiro mexicano intervém bem, faz uma bela defesa, e aí, antes dos acréscimos, ali aos 44, o Cruz Azul tem a última oportunidade que seria de empatar o jogo, porém para fora, e o jogo termina e o Flamengo vence o jogo com autoridade e se impondo, né, desde do começo da partida ali. Então, o Flamengo passa por essa estreia do Intercontinental. Ainda vou falar muito mundial, mas do Intercontinental. E passa bem, visto que o futebol mexicano é um futebol sempre perigoso, sempre difícil de jogar, não é? A gente não está falando de futebol, a gente está falando de um futebol que tem um poder aquisitivo legal. Vira e mexe, tem sempre um jogador ali mais velho, porém de nome, que vai para lá. Até outro dia o Gignac estava lá, jogou o Mundial contra o Palmeiras pelo Tigres. Então o futebol mexicano não é um futebol assim fraco. Não é um futebol fraco o futebol mexicano. Como a gente fala que o futebol do Peru, o futebol da Venezuela, não é. Então foi um teste não foi um teste qualquer do Flamengo para quem quer ser campeão intercontinental, para pegar o PSG, vamos dizer, futuramente. E o Flamengo se portou bem, apesar da estabilidade durante o jogo, enfim, até vindo de uma temporada longa, vindo de decisões durante o ano, vindo de cabeça a cabeça com o Palmeiras, o que também você tem essa competição por vir aí durante todo o ano, com um time que é muito forte como o time do Palmeiras, a final da Libertadores recente, então que é um jogo de altíssimo nível e estresse. Então o Flamengo se portou bem nesse primeiro confronto do Intercontinental, devido a tudo que aconteceu nos últimos tempos aí, de decisão de brasileiro, decisão de Libertadores, que levam um desgaste muito grande, uma entrega muito grande, né? E o Flamengo passa por essa primeira prova no Intercontinental muito bem, né? O que mostra aquilo que a gente fala durante muito tempo, que eu já vim falando em muitos vídeos antigos, que o planejamento do Flamengo é bem feito. Entra presidente, sai presidente, troca técnico, fica técnico, uma peça ou outra sai, como o Gabigol saiu, mas a espinha dorsal do Flamengo, ela está muito bem definida, não é de hoje. Não é de hoje. O Flamengo está colhendo hoje, não só hoje, mas o Flamengo está colhendo aquilo que plantou em 2013, com o Bandeira de Melo. Então nada mais justo do que essas finais de Libertadores seguidas, chegar longe em Copas do Brasil, ganhar a Copa do Brasil em 2022, todo ano tá batendo ali no Brasileiro, primeiro, segundo, terceiro, G4 no mínimo. Então o que o Flamengo faz, o que o Flamengo colhe hoje é consistência de muitos anos. Né? Então nada mais justo do que reconhecer esse trabalho, e eu que estou analisando de fora, e o torcedor do Flamengo que está acompanhando aqui comigo, e a diretoria, seja ela o BAP agora, presidente, ou o Landim lá atrás, ou mesmo o Bandeira de Melo lá atrás, estão de parabéns e sabem o que querem. Quando chegou o Bandeira, ele sabia o que ele precisava fazer, o que ele queria.
O Landim deu essa virada de chave, que fez o Flamengo se tornar o que é hoje, e o BAP, a princípio, está dando continuidade a isso. Vamos ver quais são os próximos passos do Flamengo. Não só nesse intercontinental que ainda está por vir, nesses jogos que ainda há tempo por realizar, quanto em questão de janela, de entra, de sai. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito, parabéns ao torcedor do Flamengo, parabéns pelo jogo, pela vitória e pelo trabalho que vem sendo feito. Você, torcedor, deixa o like, comenta pra mim aqui o que achou do jogo, pra gente ter essa resenha. Comenta não só o que achou do jogo, mas também o que espera para o próximo, certo? Deixa o like, quem não é inscrito, se inscreve no canal, são todos muito bem-vindos. Muito obrigado por acompanhar no vídeo, tamo junto, fiquem com Deus.